Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje domingo, dia do Senhor, dia 12 de novembro, nós vamos meditar o Evangelho da liturgia de hoje, o Evangelho de São Mateus, capítulo 25, versículos 1 ao 13. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos essa parábola. O reino dos céus é como a história das 10 jovens que pegaram suas lâmpadas de óleo e saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram imprevidentes e as outras 5 eram previdentes. As imprevidentes pegaram as suas lâmpadas, mas não levaram óleo consigo. As previdentes, porém, levaram vasilhas com óleo junto com as lâmpadas. O noivo estava demorando e todas elas acabaram cochilando e dormindo. No meio da noite ouviu-se um grito: "O noivo está chegando, ide ao seu encontro." Então as 10 jovens se levantaram e prepararam as lâmpadas. As imprevidentes disseram às previdentes: "Dai-nos um pouco de óleo, porque nossas lâmpadas estão se apagando." As previdentes responderam: "De modo algum, porque o óleo pode ser insuficiente para nós e para vós. É melhor irdes comprar dos vendedores." Enquanto elas foram comprar óleo, o noivo chegou, e as que estavam preparadas entraram com ele para a festa de casamento, e a porta se fechou. Por fim, chegaram também as outras jovens e disseram: "Senhor, Senhor, abre-nos a porta." Ele, porém, respondeu: "Em verdade eu vos digo, não vos conheço. Portanto, ficai vigiando, pois não sabeis qual será o dia e nem a hora." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, aqui é Paulo Barbosa. Que Deus possa abençoar esse domingo. E como eu gosto sempre de dizer nos domingos, que esse domingo seja um domingo abençoado para você e para sua família. Que seja um domingo de encontro com o Senhor, um domingo de alimentar com a Eucaristia, com o corpo do Senhor, um domingo para viver em família e aproveitar cada momento especial que o domingo nos oferece. E que tudo de bom e de bênção possa acontecer na sua vida e na sua família, em nome de Jesus. Vá com a sua família para a igreja, vá com a sua família, não deixe de participar da Santa Missa hoje. Algo de bom, maravilhoso, o Senhor está preparando para cada um de nós nesse domingo. Nós meditamos alguns dias atrás esse Evangelho, mas como a palavra de Deus é muito dinâmica e ela nos renova sempre, e ouvindo a homilia de um sacerdote aqui na nossa paróquia, eu quero partilhar com vocês coisas maravilhosas que o Senhor colocou no meu coração. Primeiro para mim e depois para cada um que dedicar esses 20 minutos para ouvir essa pregação. O Senhor vai falar para os discípulos sobre o reino dos céus. É algo, meus irmãos e minhas irmãs, que nós nunca podemos perder de vista. Nós nascemos para a eternidade. Nós nascemos para morar com o Senhor nos céus. Porque Ele, Jesus, disse: "O meu reino não é desse mundo." E quando nós rezamos o Pai Nosso, nós pedimos: "Venha a nós o vosso reino." Então, o reino dos céus, a eternidade, ela começa com aquilo que nós fazemos da nossa vida, com aquilo que nós fazemos com os dons que o Senhor tem nos dado. E Jesus então vai contar para os discípulos essa história
das 10 jovens que estavam se preparando para ir ao encontro do noivo. Naquele tempo, era uma tradição de jovens virgens estarem esperando o noivo para fazer aquele cortejo, aquela entrada como uma cerimônia para o casamento. Então aquelas 10 jovens, elas tinham sido escolhidas para recepcionarem o noivo naquela cerimônia. E aconteceu então que o Senhor vai dizer que 5 eram imprevidentes e outras 5 eram previdentes. 5 estavam se prevenindo e outras 5 não tinham esse costume de prevenir. E o que elas precisavam prevenir? Elas precisavam pensar: o noivo pode atrasar, pode acontecer alguma coisa no caminho. Então, como nós temos essa missão de conduzir o noivo, nós precisamos ter as nossas lâmpadas acesas. Então, nós precisamos levar óleo de reserva. Então 5 agiram assim e 5 então não agiram assim. Como o noivo demorava, elas dormiram. Então, quando o noivo está chegando, começa a se ouvir o grito: o noivo está chegando, o noivo está chegando. Elas se levantam rapidamente e preparam as lâmpadas para ir ao encontro do noivo. Mas as 5 imprudentes viram que elas não tinham óleo suficiente para cortejar e fazer aquele cortejo do noivo até o encontro da noiva. E é aqui que está essa mensagem tão maravilhosa, que vai nos falar sobre a vigilância e sobre aquilo que nós temos feito da nossa vida. Porque na verdade, meus irmãos e minhas irmãs, a lâmpada é a nossa fé. Mas o que sustenta essa lâmpada é o óleo que carregamos. E esse óleo, como dizia o nosso pároco, são as obras que nós fazemos todos os dias. Porque a fé sem obras é morta, e a obra sem fé também é morta. Então, aquelas 10 jovens, elas tinham uma missão, mas 5 delas não tinham óleo suficiente, não tinham obra suficiente. Elas não tinham como manter as suas lâmpadas acesas, como manter a sua fé viva. E é isso que o Senhor hoje colocou no meu coração para partilhar com vocês. O que nós temos feito para manter a nossa lâmpada acesa? E o que vai trazendo e vai nos dando esse óleo? É à medida que nós entendemos que não basta falar que nós temos fé. Nós precisamos praticar a nossa fé. E a prática da fé, ela se dá pelas obras. Ela se dá pelo nosso testemunho, pelo nosso exemplo de vida. E cada dia que nós vamos nos esforçando para ser cristãos autênticos, nós estamos colocando óleo nessa lâmpada. Nós estamos fazendo com que a nossa fé ela se mantenha viva. Porque uma fé só de palavras, ela não se mantém acesa. A fé, ela se renova à medida que nós vamos praticando, à medida que nós vamos nos empenhando para testemunhar com a nossa vida que nós temos fé em Deus. Porque falar que tem fé é fácil, mas exemplificar a nossa fé com o nosso testemunho é que é a grande virtude. E então 5 delas estavam vivendo essa experiência de alimentar a fé com as ações, com as obras, com o testemunho de vida. E 5 foram imprudentes por acharem que simplesmente bastava falar que tem fé. Mas isso era insuficiente. E algo muito importante também dessa palavra.
Por que que quando as 5 imprevidentes pedem às outras óleo, e elas dizem, não podemos de modo algum, porque o óleo pode ser insuficiente para nós e para vós. Meus irmãos e minhas irmãs, o sacerdote dizia, e isso marcou muito meu coração, e eu quero partilhar com vocês. A salvação, ela é individual. Não adianta nós nos acomodarmos dizendo, minha mãe reza por mim, meu pai reza por mim, o padre reza por mim, meu amigo reza por mim. E aí, achando que alguém está fazendo a nossa parte, nós deixamos de viver a palavra de Deus. E isso não nos garante a salvação. Porque as pessoas que rezam por nós, elas rezam para que nós possamos entender que nós precisamos da fé. A salvação, ela é um dom individual. A fé da outra pessoa não nos garante a salvação. A fé da outra pessoa não nos garante o óleo para a nossa lâmpada. Porque cada um, através da sua fé e através do agir conforme a palavra de Deus, é que vai enchendo a sua aljava de óleo. Então nós precisamos pensar muito nisso. Não podemos nos apoiar na fé dos outros. Nós temos que entender que a fé e a salvação, ela é individual. Ninguém nesse mundo pode garantir a minha salvação e o meu lugar no reino dos céus, a não ser eu mesmo. Ninguém nesse mundo, por mais que seja uma pessoa de fé, de oração, de igreja, ninguém pode garantir a sua salvação, a não ser você. Por isso, nós precisamos hoje colocar isso no coração. Eu preciso viver a minha fé. Eu não posso mais simplesmente falar. Eu preciso testemunhar. E o que aconteceu em seguida é que as 5 previdentes falaram com as outras. Corram, vão ao encontro dos vendedores para vocês comprarem óleo. Mas enquanto elas foram comprar, o noivo chegou. As que estavam preparadas entraram com ele. E aí a porta se fechou. Precisamos meditar também sobre isso. A porta se fechou. O casamento começou sem aquelas que não estavam preparadas. Porque tempo elas tiveram de sobra. Tanto é que dormiram. Tempo nós temos. O Senhor nos dá todos os dias tempo, oportunidade, para que nós possamos converter, para que nós possamos tomar uma decisão, para que nós sejamos fiéis e possamos entender que a salvação é uma decisão individual e que a nossa fé, ela precisa ser alimentada todos os dias. Por isso nós não podemos mais perder tempo. Aquelas 5 perderam o momento mais importante da vida delas, que era fazer esse cortejo para a entrada daquele noivo. Meu irmão, minha irmã, o noivo é o Senhor Jesus. O noivo é o Senhor Jesus. E ele vai vir no momento que nós não esperamos. E muito sério, quando a porta se fechar, ela não vai abrir novamente para aqueles que estão atrasados. Isso significa que a oportunidade que o Senhor nos dá de conversão e de mudança de vida se chama hoje. Hoje, se ouvires a voz do Senhor, não endureça o seu coração. E aí, a porta se fechou. As outras
que foram comprar óleo chegaram desesperadas, batendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas o Senhor disse: eu não vos conheço. Eu não vos conheço. E eu tenho certeza que o Senhor disse isso com o coração entristecido. Mas aquelas 5 pagaram um preço da imprudência, da falta de vigilância, da falta de se preparar. E nós podemos correr esse risco de chegar atrasado e a porta estar fechada. Foi o que aconteceu lá no tempo de Noé, que nós meditamos uns dias atrás também. Noé construía a arca e alertava aquele povo que Deus ia destruir a terra e que o dilúvio ia chegar. Mas aquele povo zombava de Noé até o dia que a arca ficou pronta, que os animais entraram, a família de Noé, e a chuva começou. E quando a chuva começou e as águas começaram a subir, aquele povo desesperou, correram e bateram na porta da arca: Noé, abre, tem misericórdia de nós. Mas Noé falou: mesmo que eu quisesse, eu não poderia abrir, porque o Senhor trancou pelo lado de fora. E aquele povo pereceu por terem a oportunidade de arrepender e não arrependerem, não ouvirem a voz de Deus e zombarem de Deus e de Noé. Esse deve ser um grande alerta para cada um de nós. Porque Jesus termina dizendo: ficai vigiando, pois não sabeis qual será o dia e nem a hora. Aquelas jovens pagaram o preço por não vigiarem da forma que precisava. Nós não sabemos o dia que o Senhor vai voltar, porque hoje Ele vai voltar para muitas pessoas. Amanhã Ele vai voltar para muitas pessoas. Então nós temos que estar preparados, estar com a nossa fé viva, com a nossa lâmpada acesa e com óleo para esperar o Senhor até o dia que Ele voltar. Eu te convido então, vamos à nossa oração e nós vamos rezar juntos o Salmo responsorial, o Salmo 62. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Senhor, a nossa alma tem sede de vós. Nós desejamos a sua presença, porque o Senhor é o nosso Deus. Sim, Senhor, que possamos te procurar, que possamos te esperar, que a nossa alma anseie todos os dias o Senhor. Que a nossa alma tenha sede de vós, Senhor. Que nós possamos te desejar muito mais que a terra sedenta e sem água. Que possamos desejar a sua presença. Que possamos te louvar pelo dom da vida, elevar as nossas mãos e glorificar o Senhor, com a certeza que em ti a nossa alma será saciada. Sim, Senhor, que possamos te esperar, que possamos, Senhor, estar atentos e vigilantes para a sua volta, e que possamos, pelas obras, pelas virtudes, pelo exemplo, estarmos sempre colocando óleo na nossa lâmpada, mantendo a nossa fé viva, a nossa chama acesa, até o dia que o Senhor voltar para nos buscar. Amém, amém e amém. Nós estivemos reunidos e vamos permanecer unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, até amanhã, se o Senhor nos permitir.